quadro de hoje nós vamos falar sobre uma doença conhecida, mas que a maioria das pessoas tem dúvidas sobre o diagnóstico, sobre os tipos, enfim, uma série de dúvidas que agora o Dr. Frederico vai esclarecer para a gente. Nós estamos falando sobre a diabetes. A gente vai começar agora com o Dr. Frederico, porque realmente, doutor, muitas pessoas chegam por aqui, né, em dúvidas sobre o que é, né, sobre algumas dúvidas comuns. Para começar, o que é a diabetes? Bom, a diabetes é uma doença crônica, geralmente acomete mais adultos jovens de 40, 50 anos, 60 anos, aí no caso já seriam os idosos, e ela está relacionada com a falta de um mecanismo para poder absorver o açúcar que a gente ingere através dos alimentos. Doutor, mas é só açúcar? Carboidrato é açúcar? Então, você come pão, você come arroz, você come batata em demasia, você está ingerindo muito açúcar. Então, o paciente entra, às vezes, ele está com suspeita de diabetes e ele vem apresentando alguns sintomas. Tem uns sintomas muito importantes, né, que são os 5 P's que a gente fala: poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso, fraqueza. E aí, então, isso é beber muita água, comer exageradamente e emagrecer, sentir a boca seca. Então, esse paciente entrou no consultório, a primeira suspeita é diabetes. Esse paciente, geralmente, é um adulto jovem, 40, 50 anos, com uma história de dislipidemia, excesso de peso, sedentarismo. E então esse paciente, a gente vai pedir um examezinho para ele e vai confirmar. Mas então a diabetes é a incapacidade do corpo de utilizar o açúcar em forma de energia. Então esse açúcar vai acumulando, você vai ter um déficit de insulina, porque é a insulina que vai captar esse açúcar e vai causar esse metabolismo desse açúcar, que vai transformar em glicogênio, e aí você vai usar isso em forma de energia. No caso da diabetes, você vai ter uma deficiência parcial ou completa da insulina. E aí é que mora todo o problema da doença, né? Quais são os fatores de risco em decorrência dessa situação no organismo da pessoa? Os fatores de risco que levam a pessoa a padecer de diabetes, esse agora que eu citei, né? A dislipidemia, que é o paciente obeso, sedentário, que se alimenta mal, ingere muito açúcar e ingere muita massa. E então se ele tiver uma história familiar, então isso já pesa mais para ele também, então ele pode vir desenvolver essa diabetes mais tardia, que no caso é a diabetes tipo 2. Agora, doutor, muitas pessoas falam que por conta da diabetes, uma série de outros problemas acabam trazendo para a saúde da pessoa. Quais seriam, né, esses outros sintomas em decorrência da diabetes que acontece no interior da pessoa, no organismo de quem tem? Perfeitamente, ótima pergunta. A diabetes é uma doença crônica que não tem cura, ela tem controle. Né? Existe hoje uma cirurgia bariátrica, um desvio intestinal, que diz que melhora muito bem. Então, um paciente muito grave, que não está controlando com insulina, existe aí ainda uma controvérsia do meio médico em aprovar ou desaprovar esse tipo de cirurgia, mas já tem médico no Brasil que realiza esse procedimento. Mas, enfim, tratando-se de repercussões, as mais comuns são as neuropatias. Então vai atingir os nervos da pessoa, a pessoa vai sentir dormência, cãibra, ela vai ter uma sensibilidade à dor diminuída ou até nula. Então a pessoa machuca e não sente nada, porque a inervação, geralmente de pés, pernas, está totalmente destruída por conta desse processo longo da diabetes no corpo. E isso causa também grande parte das amputações. Então a pessoa se machuca, não confere ali o pé, faz uma má higiene, né, do seu próprio corpo, e aí quando vai assustar já está com uma lesão grande, aquela diabetes é descontrolada, você passa antibiótico, ele já tem um problema de circulação, porque a diabetes também atinge artérias, né, atinge as capas então ele
prejudica muito o transporte de nutrientes do sangue até os lugares mais distantes, geralmente as extremidades, né, nos pés, porque ali é onde represa mais. Então, onde você vê mais acometimento é em pés e pernas. Além disso, causa retinopatia diabética, que vai prejudicando a visão da pessoa. Às vezes tem paciente que entra no consultório, doutor, vejo tudo truvado. Emagreci, não, esse cara é diabetes. Certeza, o diagnóstico dele é diabetes. Então, além de aumentar o risco de derrame, infarto, tudo devido a essa vasculopatia da diabetes, né, que vai destruindo os vasos. Agora, doutor, a gente sabe que é verdade que tem tipos de diabetes? Tem essa diabetes mais conhecida, tipo 1, tipo 2, ou insulino dependente ou não insulino dependente. A tipo 2 do adulto mais velho, que é dislipidêmico, né, que come de todo jeito e não cuida da saúde, ele vai desenvolver essa tipo 2, que geralmente controla com medicação oral. Então, se o paciente manter uma dieta, fazer uma atividade física e tomar o remédio, ele controla isso 20, 30, 40 anos, sem repercussões sistêmicas. Amputação, cegueira, nefropatia, que é muito importante, que eu esqueci de falar, que você me perguntou de umas complicações, que aqueles pacientes que fazem hemodiálise, a grande maioria é diabético, hipertenso, que não se controlou. Então, e aí tem a diabetes tipo 1. Que geralmente dá em pessoa mais jovem, mas também acomete idosos. E essa sim tem que usar insulina, porque o pâncreas, que é o órgão que secreta a insulina, não está liberando mais nada. Então, você no tipo 2 ele ainda secreta um pouco. Aí você usa um remédio para estimular, outro para eliminar mais o açúcar. Então, você consegue manejar o tipo 2 mais facilmente sem a insulina. Doutor, é difícil esse diagnóstico? Para se chegar a, de fato, a saber que a pessoa tem diabetes, é difícil, é complicado? Não é difícil, é muito fácil, é um exame simples que você faz de glicemia em jejum, aí você pode pedir uma hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada, uma insulina basal. Então, se esses exames estão ali alterados, tem uma faixa ainda que é controverso também. Às vezes o médico vem você, quantos anos? 35, vamos supor, que vem no meu consultório, faz uma glicemia 115, mas você está sem nenhum sintoma. E aí você está sem fazer atividade física, está se alimentando um pouco mal, às vezes chega tarde em casa, deita com... Tá, vamos fazer uma dieta, 90 dias, vamos pedir uma curva glicêmica, vamos ver se isso é mesmo diabetes. Tem médico, 115, ele já fala, você tem diabetes, você tem que tratar. Né? Eu sempre dou uma segunda chance, porque o paciente não quer aceitar aquele diagnóstico, aí daí 90 dias, se ele voltar, tiver do mesmo jeito, ou tiver passado de 120, 125, aí já é muito difícil dele, vamos dizer, contornar essa situação, ele vai ter que tomar remédio. Tá certo, doutor. Então, assim, para a gente encerrar, até porque foi muito claro, né, todas essas pontuações a respeito da diabetes, quais são as orientações que o senhor deixa como profissional, né, para que as pessoas que comecem a sentir ali alguma dessas situações sintomáticas, para que já procurem, né, um profissional, e o que é preciso se observar como profissional, o que o senhor deixa como orientação? Olha, o que eu deixo mais claro aí para todo mundo de casa é principalmente a alimentação. Porque se você não manter uma alimentação adequada, você vai engordar. Você vai começar a engordar, você vai ter uma resistência maior à insulina, então seu corpo já não vai conseguir pegar aquela insulina e usar ela da maneira correta. Então você começa a ter uma resistência insulínica. Então, o prato de comida não é metade de arroz e feijão, é 1/4 de arroz e feijão, a outra metade é salada, é legume, é brócolis, couve-flor, é cenoura, porque também não adianta comer um purê de batata 400 gramas na hora do almoço e dizer que está comendo legume, verdura, essas coisas, não. Você tem que fazer uma alimentação balanceada e fazer uma atividade física, e você previne a diabetes. Você previne, e se você tiver diabetes, você vai conseguir controlar ela mais fácil com essas duas orientações, atividade física e dieta. E aí, em qualquer dúvida, um profissional sempre é o mais recomendado. Não, claro, assim, eu sempre falo, a partir dos 18, 20 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, faça seus exames de rotina, um lipidograma, uma glicemia de jejum, você vai gastar R$100 de exame uma vez por ano, porque às vezes você surpreende
uma glicemia de 110, que daí um ano já estaria em 140. E aí 140, e eu mesmo já trato. Falo, não, isso aí não tem jeito não. Não, doutor, não tem como. Não vai voltar e ela pode até controlar um tempo, daqui 6 meses, um ano, ela vai para 250, 300. Então, é prevenção.